Olá, boa tarde, meu nome é Vanessa. Hoje a gente vai dar início sobre o tema de ondas, né? Que foi o meu escolhido. E vou mostrar pra vocês um pouquinho o que seria a onda, a natureza das suas ondas. E por fim a gente vai fazer exercícios, tudo bem? Vamos lá. Vamos começar, né? Espero que vocês estejam escutando muito bem. Vamos lá. Peraí. Vamos tirar uma onda, né? Porque o assunto é onda, ondulatória. Quando eu falo de ondas, vamos trabalhar com a imaginação, tá? Imagine uma cuba de que coloca água, a aguinha, essas coisas. Essa cuba tá com água. Imagina ela tá com água bem parada, bem parada. Aí você vai lá e pac, dá um tapinha na superfície da água. Quando você dá aquele tapinha na água, vai gerar uma ondulação, basicamente, naquela superfície, tá? Sabe o que é isso? É uma perturbação do meio. E ondas é isso, basicamente, né? É uma perturbação do meio. Quando eu falo da onda, eu tô falando da perturbação do meio. Ó, sempre que eu perturbar o meio, eu vou estar gerando uma onda, tá? Então, não quero que vocês esqueçam. Ó, não vamos errar nunca mais, hein? Onda não transporta matéria, tá bom? Onda não transporta matéria, tudo bem? Vamos lá. Sei que agora você deve estar um pouco em choque e tal, mas é isso. Ele não transporta matéria. Basicamente, eu sou surfista e tal, pego uma onda. Como que a onda não transporta matéria? Aí vai uma explicação. Não transporta matéria. Então, aquilo que eu pego na praia é o quê? Aquilo é uma correnteza, basicamente, tá bom? Uma correnteza. Vamos ver uma coisa. Quando gera uma onda, imagina que você tem uma boia. Lá no meio do mar, vem uma onda, vem, levanta a boia, baixa a boia e passa. A onda vem, levanta a boia, abaixa a boia e passa. Quando você passa na arrebentação com a sua prancha, sentou em cima da prancha, a onda vai e vem e te levanta, não é mesmo? Então, ele vai lá e te abaixa e te passa assim. Porque a onda não transporta matéria. Onda transporta apenas energia. Porta apenas energia. Ela vem com a energia cinética. Tá aqui, ó. A minha prancha sobe, energia potencial sobe e volta para energia cinética, né? Então, energia, apenas energia. Vamos lá. Bom, né, vocês já sabem que onda não transporta matéria, ela transporta apenas energia. Ó, vamos lá. Onda não transporta matéria, não transporta matéria. Tira isso da cabeça, ela apenas transporta energia. E dessa energia a gente vai ter, como vocês já devem estar cientes, né? Porque a gente tá falando, lembre-se, a onda transporta especificamente somente energia. Energia, tudo bem? Então vamos lá. Quando eu falo de onda, há dois tipos de ondas, há mais, mas há dois tipos de ondas muito importantes, né? Que é a segunda natureza, né? Há ondas que eu chamo ondas mecânicas. Ondas mecânicas, vamos tentar escrever aqui pra vocês. Ondas mecânicas. Ondas mecânicas. E as ondas eletromagnéticas. Eletromagnética. Vamos lá. Então, vamos ver as principais coisas que a gente pode estar identificando no nosso dia a dia. Você vai ver que muitas coisas do decorrer vai aparecer coisas do dia a dia. Espero que você possa estar enxergando bem, né? Então, ó, a gente tem. Vamos primeiro pelas mais simples, né? Que é as ondas mecânicas. O que são ondas mecânicas? A onda do mar. A onda do mar é uma perturbação que não transporta matéria, mas sim energia, entendeu? Ela não carrega o surfista, né, gente? A onda não carrega o surfista. Lembra do exemplo que eu supus pra você? Então, agora a gente vai ver que as ondas mecânicas são isso aí, né? A onda precisa de um meio. Ali, precisa do meio de água pra essa onda existir. Quando, por exemplo, então, né, eu preciso de um meio, por exemplo, um pulso de uma corda. Eu pulso uma corda, gerei uma onda, né? Eu preciso de meio corda, então, vocês estão me escutando? Vamos lá. O som. O som é uma onda mecânica. O som só se propaga, né, em meios materiais quando, por exemplo, tô falando aqui, eu estou vibrando as moléculas de ar do meio e essa vibração, ela chega aos teus ouvidos, basicamente. E você escuta o som. Se não tivesse ar aqui, né, você não estaria escutando o que eu tô falando. E não escutaria o som, então, não tanto que você vê a luz do sol, mas você não vê as explosões, não escuta as explosões solares, né? No sol você vê a luz, porque, né, a luz é uma onda eletromagnética, que a gente já vai estudar. Opa!
Então, é basicamente assim, tá? Aí a gente pode visualizar muitas outras coisas. Por exemplo, ondas eletromagnéticas, elas não precisam de um meio material para se propagar. Ela se propaga no vácuo. Por exemplo, você não escuta as explosões solares, né? Por quê? Porque o som da sua mão da mecânica em ondas mecânicas, elas necessitam de meio material para se transportar. Por exemplo, o exemplo principal disso das ondas mecânicas é o som. O exemplo principal é o som, que ela necessita, né, de meio material para se propagar. Então, ou seja, o som não se propaga no vácuo. E quando a gente fala de ondas que se propagam no vácuo, então as belas, formosas ondas eletromagnéticas, né? Essas ondas eletromagnéticas, vamos ver, o som redor, elas são suficientes. Elas mesmas vai ter um campo elétrico que vai gerar um campo magnético, e é a oscilação de um elétron que gera, tipo, isso aqui, ó, é que gera um tipo de onda, então ela não precisa de um meio material para se propagar. Porque exemplos de ondas eletromagnéticas que a gente tem, completo, vamos ver. Vou escrever aqui. Bom, então o que eu já tinha feito, falado, né, agora eu escrevi na folha para que vocês possam compreender melhor, né, voltando lá. As ondas mecânicas, ela precisa do quê? De um meio material, né, para se propagar, e não se propaga no vácuo, e a sua maior utilização é o som, como já foi falado anteriormente. E a gente tem aqui a eletromagnética, né, e aqui eu coloquei uns exemplos, que é do nosso dia a dia, para que possam representar o que seria a eletromagnética no nosso dia a dia. Aí aqui ele tá em ordem de frequência, tá? A gente tem, que a gente vai ver. Então vamos lá. Toda onda eletromagnética, ela não precisa de um meio material para se propagar, mas, porém, né, ela pode se propagar em meios materiais. Então, como a luz, né? Tô aqui na minha casa gravando uma aula, então a gente vai pegar esse exemplo. É que nesse meio, né, que a gente está na minha casa, existe a luz e tem que se propagar igualadamente. E se nós fôssemos para a Lua, que não tem atmosfera, não tem ar, a luz lá se propagaria com a mesma tranquilidade. Por quê? Porque, olha só, ondas eletromagnéticas, ela não precisa de um meio material para se propagar. Elas podem se propagar no vácuo, né? Os principais exemplos de ondas eletromagnéticas são ondas de rádios, e quais ondas, né? Aquelas ondas com MFM, amplitude modular, frequência modular, e também os micro-ondas, né? Tem micro-ondas do forninho, não só do forninho, o micro-ondas do teu Bluetooth, o micro-ondas do teu Wi-Fi, as ondas PED, por exemplo, do Bluetooth, são da faixa do micro-ondas. E as ondas do infravermelhos. O infravermelho é responsável pelas ondas de calor. O Sol aquece a Terra, então, prioritariamente pelo infravermelho, tá? Aqui é a nossa luz visível, né? Quando eu falo da luz visível, eu falo de todo o que do espectro. Lembra as cozinhas, do arco-íris, vermelho, laranjado, amarelo, verde, azul e outras cores, né? E aí, do vermelho fica próximo do infravermelho, né? E, então, a luz visível, a luz que está aqui, né, é uma onda eletromagnética. Ultravioleta, a ultravioleta B e a ultravioleta C, a ultravioleta A é basicamente aquela luz negra, né? Aqui é basicamente aquelas lâmpadas fluorescentes e que não faz mal pra gente, né? Aquela luz ultravioleta B é aquela que você tem que tomar um certo cuidado, né? Porque se você fica exposto durante muito tempo, pode ter queimaduras, pode ter câncer. Ultravioleta B é isso, tá? É também responsável lá pela síntese do egosterol para a vitamina D. É importante também saber, né? E a gente tem o ultravioleta C, que é a ultravioleta C. É aquela ultravioleta que é muito usada agora na nossa pandemia que foi, né? Que é os hospitais que fazem asepsia do local, né? Com ultravioleta C, que tem uma frequência grande, porque, por exemplo, eu falei que a frequência, ela aumenta as ondas de rádio para a radiação gama. Essa frequência é a mais energia de onda, né? É as ondas mais energéticas. Então, as ultravioletas seria a ponta, né? E que a gente consegue fazer asepsia nesses locais. Então, a gente ainda tem aqui o raio-x, né? Que é usado muito em exames diagnósticos, e a radiação gama, que é o raio gama, que emite através de um núcleo, né? Instável, um átomo estável, vai medir duas partículas, alfa, beta, e uma única radiação, né? Que é a radiação gama. Então, não se esqueça, tá bom? Na aula nesse resumo aqui, a gente falou sobre ondas. O que você precisa saber sobre ondas, né? A gente sabe que ondas não transporta matéria, é a perturbação do meio. Ela transporta unicamente energia. Então, vamos para o outro passo, tá? E aqui a gente tem uns outros exemplos, né? Uns outros exemplos das classificações das ondas. A gente falou sobre as mecânicas, as eletromagnéticas, e também a gente não poderia de citar as transversais, né? E as longitudinais, que é basicamente a transversais é a vibrações,
perpendicular, né, uma propagação como na corda, como já foi citado como exemplo, e a longitudinais é a vibração, né, e a propagação de onda que elas têm. É perpendicular também ao ponto de som e existe nas ondas mistas, como as do mar, como já foi citada anteriormente. Vamos lá, gente. Agora a gente vai falar sobre a característica das ondas, tá? Primeiro a gente vai falar sobre o período que a gente representa com essa letrinha T aqui, né? Com o período. E aí, também, a gente vai falar sobre período, ela é o tempo de uma oscilação completa, né? Observa essa onda transversais aqui. Ela faz esse seguinte movimento, né? Vai pra cima, ele vai pra baixo, e a partir desse ponto aqui, o movimento vai se repetindo, né? Pra cima, pra baixo. Nós chamamos isso de período do tempo. Então, o período que você gasta para você sair desse tempo para chegar nesse ponto aqui, dentro de uma oscilação completa. Então, se nós ganhamos 0,5 segundos para sair daqui e chegar aqui, o período da nossa... Aí eu não sei se vocês compreenderam, então, se a gente gasta 0,5 segundo para sair daqui e chegar aqui, o período, né, da nossa onda vai ser isso aqui, ó, esse valor. Então, tudo bem? Vocês estão conseguindo compreender? É válido ressaltar que a unidade de período, né, do SI é a unidade de tempo, tá? Que é segundo. Vamos ver. Opa. Ou simplesmente S. Tá bom? A próxima característica que temos conversar é sobre a frequência, né? Que eu vou chamar de F. Então, a frequência é o número de oscilações em uma determinada unidade, tá bem? De tempo. Mais uma vez, voltamos para esse exemplo, né? Vamos fazer mais bonitinho. E note também que essa onda, que ela tem duas oscilações completas, né? Se o tempo gasto para fazer esse movimento aqui foi de 1 segundo, digamos, né? Então, a minha frequência, ela foi de 2 oscilações de norte, tá? Número de oscilações. 1, 2 por unidade de tempo, tudo bem? Então, 2 oscilações, frequências iguais a 2 oscilações. Aí vai ser 2 por segundo. Essa seria a minha frequência. Uma forma rápida da gente calcular vai ser utilizando assim a fórmula, ó. A frequência é igual ao inverso do período, tá bom? Em termos de unidade, né, a gente tem aqui, ó, unidade. A frequência vai ser dada por unidade de período. Aqui, ó, é 1 sobre segundo. Que é a mesma coisa, né, que segundo é a menos 1. Pode ser feito assim, desse jeito também. Aí, a gente só passa esse cara pra cima e tá tudo certo. Aí, com expoente negativo, não se esqueça disso. Acontece que segundo a menos 1 tem um nome basicamente especial, que a gente chama de hertz. Aqui, ó. Hertz. Ou aquele UHZ. Então, a gente sabe, se vocês veem o UHZ, é uma simplificação, né, de hertz. Ela é a unidade dada em hertz. Então, se eu falo que a frequência de uma onda é 2 hertz, né, é porque ela está dando 2 ondas de oscilações, 2 oscilações em segundo. Conseguiram compreender? Então, aqui existe também o comprimento de onda, né, que é dado pela essa letra aqui grega, que é a lambda, né? Quem não conhece, né, o comprimento de onda é a distância percorrida pela onda em um período. Então, vamos observar essa onda aqui embaixo, tá bom? Essa linha tracejada em azul aqui, ela era tão especial, a gente chama ela de linha de equilíbrio, porque ela divide a onda exatamente no meio, tudo bem? Então, como a gente viu agora há pouco, a gente viu o período tempo gasto para dar uma oscilação completa, tudo bem? Acontece que o comprimento de onda é a distância percorrida pela onda nesse intervalo de tempo. Ou seja, a gente vai pegar aqui, a gente vai pegar o período daqui, se ele for até aqui, aqui. A distância desse ponto até esse ponto aqui é o que a gente chama de comprimento. É o comprimento de onda, sendo que assim eu vamos anotar isso, tá bom? A distância deste ponto aqui até esse ponto aqui é o que a gente vai chamar de comprimento. Que é o comprimento lambdas, né? Outro detalhe que a gente precisa observar também, que é o ponto mais alto da onda, ele tem um nome, que se chama o crista, que vocês já ouviram falar, né? O crista é o ponto mais alto, e o ponto mais baixo também tem um nome, que se chama vale. Perceba também que a distância entre duas cristas consecutivas aqui, também elas valem um comprimento de onda, né? Daqui pra cá. Então, a gente tem aqui, né, bem organizadinho, tentei organizar, né?
Então, por exemplo, a gente sabe que aqui a gente tem esse comprimento de lambda, né? Da mesma forma que se você pegar dois vales consecutivos, né? A distância entre eles, ela será de um comprimento de onda. Então, basicamente assim, né? Como exemplo já aqui, a distância da linha de equilíbrio até a crista é o que a gente chama de amplitude, tá? Amplitude. Amplitude. Ou simplesmente pode ser o A, como abreviação. A mesma forma que a distância entre a linha de equilíbrio e o vale também ela é uma amplitude, tá bom? E a gente tem também, para finalizar, a gente vai falar sobre a velocidade de propagação. E aqui a gente vai falar também sobre a velocidade, né, de propagação. Então, é um nome que eu vou chamar de V, tá? E existe uma relação que a gente chama de relação constitutiva entre o comprimento de onda e a velocidade e a frequência, que é essa daqui, tá bom? Onde a velocidade, ela é igual ao comprimento de onda, né? Vezes a frequência. Vamos lá organizar direitinho aqui, peraí. Então, aí a gente arrumou aqui, né? Então, vai ser basicamente assim, para vocês compreenderem. A gente tem em termos de unidades, né? Onde a gente podemos observar que o comprimento de onda é onde ele é dado em metros e a frequência, ela é dada é um sobre segundo, né? Inverso do segundo. É isso, chegamos à conclusão, né? Que a velocidade, ela é dada em metros por segundo. Então, também ela está no sistema internacional. Então, a gente tem basicamente assim, né? Vamos observar melhor. A gente tem o metro aqui, aí o inverso, tudo correlacionando, né? Por segundo, por metros por segundo. E aí, também é um sistema internacional, né? E agora a gente vai fazer um exemplo. Vamos por exemplo. E aqui eu tenho uns exemplos né? Pra ver o meio de fixação, para vocês compreenderem, né? A onda do desenho, né? É larga, tem uma frequência de 20 Hz. 20, 200, né? Aí, aqui a gente pede, o exercício pede pra gente fazer o quê, né? Então, esse problema, ele quer basicamente o quê? Vamos lá. Ele quer que a gente determine a amplitude da onda, o comprimento da onda, o período da onda e a velocidade da propagação. Então, a gente vai precisar, vai ser uma longa trajetória, mas vamos lá, tá? Ele quer absolutamente tudo. Aqui tá a nossa onda, né? Cada quadradinho desse aqui tem um lado de 10 centímetros, tá? 10 centímetros, como já falado aqui. E a frequência da onda vale 200 Hz, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a amplitude, vai descobrir a amplitude da onda, tá? É muito tranquilo, né? Já sabemos que a amplitude é a distância da linha central da crista, né? Ou até... Vale, ó. Eu tenho que a amplitude é a distância daqui pra cá. Como cada lado desse quadradinho que vale 10 centímetros, como já falado, eu tenho que a amplitude que vale 10 mais 10 é igual a 20, né? Centímetros, ela é igual a 20 centímetros. Aí a gente anota essa informação, tá? Aqui, ó, amplitude é igual a 20 centímetros. O próximo passo, eu quero saber o comprimento de onda. Também muito tranquilo, também, né? Você pode fazer de várias formas. E eu vou usar esses vales consecutivos aqui, ó. A distância entre os dois vales consecutivos é o comprimento, né? Como a gente já viu, de onda, é o comprimento de onda. Aí, daqui pra cá, a gente já vai contar, tá? Aqui, daqui pra cá, a gente tem 10 centímetros. Aí, daqui pra cá, 30. Aí, então, a gente pode dizer... Como lá tava meio difícil de vocês visualizarem, que pode ficar bagunçado pra vocês verem, aí aqui eu vou fazer de um jeito melhor. Ó, como são 10 centímetros, aí 10 centímetros não é tão grande, a gente vai colocar assim, 10, aí mais 10, até chegar aqui. Então, deu quanto, né? 10 mais 10, mais 10, deu 10, 20, 30, 40 centímetros, tá bom? Então, a gente já chegou à conclusão que lambda, né?
é igual a 40 centímetros, lambda. Então, eu vou passar para metros e vai ficar 0,4 metros. É sempre interessante você deixar o comprimento de onda em metros, tá? Porque se você for calcular a velocidade, né, de propagação da onda, como de fato nós vamos já calcular no exemplo seguinte, ele precisa estar em metros. É muito importante, né? E o período da onda? O período da onda, a gente já sabe que a frequência é igual a 1 sobre período. É que a gente conclui, né, que período é igual a 1 sobre frequência. Só troquei de lugar, tá bom? Esse cara ficou pra lá e a frequência foi pra baixo. Então, a gente vai substituindo os valores. Como vai ficar? O período vai ser igual a... Vamos aqui, colocar embaixo melhor. Período igual a frequência, que é igual a 200, né? Igual a 0,005 por segundos, né? Então, o período vale 0,005 segundos. Então, a gente sabe que... Então, gente, a gente sabe, né, que deu... Aqui é o do período de onda, vocês calculam na calculadora, vai dar esse valor, né? 0,5 por segundos, que é basicamente essa equação aqui que a gente utilizou com os valores que a gente já tinha, tá bom? E aí, agora a gente vai para a velocidade de propagação, né? A velocidade de propagação. Vamos lá, da onda, né? Só aplicar a formulazinha que a gente já lembra. A velocidade, lambda. Aí a gente só substitui os valores. Vai ser assim, velocidade igual a lambda, que é o 0,4 metros, vezes a frequência, que deu 200, e vai ficar igual a 80 metros por segundo. Tá bom? Esse é o valor, esse aqui é a nossa resposta. Então, a gente vai pegar mais um outro exemplo, vamos para vocês compreenderem também. Gente, então, vamos de outro exercício, eu quis fazer um pouco mais rápido aqui, mas, por exemplo, vai ser muito interessante, espero que vocês possam compreender, tá? A gente tem esse exemplo, né? Então, a gente vai resolver esse exercício de ondulatória, né? É de Margem, São Paulo, 2010. Não coloquei, mas ele diz assim, a figura seguinte, ela ilustra uma onda mecânica que ela se propaga em certo meio com a frequência de 10 Hz. A velocidade de propagação dessa onda é o quê? Aí a gente tem que determinar o quê? A velocidade de propagação, né, dessa onda. Então, vamos lá. Se o problema fala em frequência e a velocidade de propagação, a gente já tem que lembrar de imediato, né, que a gente vai utilizar o quê? Vamos lá. E que a gente vai usar V igual a lambda igual a F. Que quem faz a relação entre a velocidade e a frequência, então, eu vou anotar os dados, né, que o exercício me deu, vou anotar aqui do lado só para facilitar, né, a organização do problema, tá? Vamos escrever aqui dados. Primeiro, eu tenho aqui a frequência é igual a 10 Hz, que é o que já foi fornecido aqui, né? E aqui o comprimento de onda, eu não sei de quem é, então que eu posso descobrir através desse desenho aqui, uma vez que eu sei que o comprimento de onda é essa distância, né? É uma distância de oscilação completa, ou seja, é a distância desse ponto até esse ponto aqui. E o problema já é dado que essa distância daqui, essa distância até aqui, vale 60 centímetros, ou seja, cada pedacinho desse aqui, ó, vale 20 centímetros. Vamos até anotar pra gente poder compreender. Daqui pra cá vale 20 centímetros. Vamos lá. 20 centímetros. Então, a distância daqui até aqui, que é o comprimento de onda, vai ser de 60, mais o pedacinho que a gente já tem, que é 20, né? Então, a gente já tem que ter a noção que logo o comprimento de onda é igual a 60 centímetros, mais 20 centímetros, que vai ser igual a 80 centímetros. A gente já tem esse valor, Aí que vem a pergunta, né? O comprimento de onda dá em centímetro ou tem que passar para metros? Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai olhar as respostas, opções, a gente nota, né, que todas as respostas, elas estão em metros por segundo. Lembre-se, todos, que se já está em metros por segundo, que a gente vai ter, então,
que passar o comprimento de onda para metros, né? Como que a gente vai passar isso? A gente faz assim, ó. A gente pega, a gente divide por 100. 80 dividido por 100 a gente vai ter que 0,8 metros, tá? Feito isso, vamos seguir. Vamos lá. Porque a gente só vai aplicar, que é igual assim, ó. Substitui os valores que a gente já teve, já obteve. Substituindo os valores que a gente já teve, parece um A, não, é um F, tá? Substituindo valores que a gente já obteve, vai ser assim, ó. Aqui, 0,8 vezes a frequência, que vale 10, vale 8 metros por segundo. Que vai dar o quê? A alternativa é. Aí, a gente finaliza por aqui, espero que vocês tenham compreendido. Foram 2 exemplos muito simples, mas que possa ter saciado a dúvida de vocês e que vocês tenham compreendido, tá bom? Até mais.